Pega a sua Bíblia e abre no Salmo de número 37. Amém, queridos? Dá uma olhada aqui nessa imagem aqui, olha para essa imagem. Você está vendo um gatinho, amém? Só que a sombra dele, o que você está vendo na sombra dele? Sabe o que quer dizer isso? Esse gato se enxerga como um leão. Ele se vê como um leão, ele não se vê como um simples gato. Ele é um gato, mas ele se enxerga como um leão, tem a valentia, a intrepidez, a ousadia de um leão. E aí eu coloquei uma frase ali, e como você se vê? E você, como você se vê? Ah, pastor, eu me vejo como uma pessoa sem sorte, uma pessoa que só nasceu para sofrer, que nada dá certo, não consigo vencer na vida sentimental, nem na vida financeira. Ah, pastor, não sei, nunca vi uma pessoa com tanta falta de sorte como eu. Diga, está repreendido isso em nome de Jesus. Você tem que se ver como alguém capaz. Diga assim, ó, se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga, maior é aquele que está comigo. Se Deus está com você, então você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sabe por que às vezes você se enxerga pequeno? Porque você tira os olhos de Deus, olha para Ele. Olha um gatinho, ó, ele se enxerga como um leão. Ele se vê valente. Ei, isso daqui não é soberba, presunção, isso é fé. Eu me vejo grande não porque eu me ache grande, mas porque eu sei que Deus me faz. Deus me levanta, como diz um louvor, para alcançar montanhas. Deus te faz andar sobre a tempestade, sobre as águas. A sua força vem de Deus. Quando eu olho para Deus e eu vejo que Deus está comigo, eu me sinto alguém forte. Mas quando eu tiro os olhos de Deus, eu também me vejo uma pessoa fraca. Então o segredo do nosso sucesso é Deus. Amém? Olha o que diz aqui, o Salmo de número 37. O título da mensagem hoje é O Deus que realiza sonhos. Quais são os teus sonhos, teus planos, teus projetos? Deus quer realizá-los. Salmo 37, versículo 4 diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele concederá, satisfará, realizará os desejos do teu coração. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Põe a mão no coração e vamos fazer uma oração em cima disso. Querido Pai, eu quero te louvar, porque o Senhor é a fortaleza da nossa vida. O Senhor é aquele que abre as portas, que quebra os grilhões. O Senhor é aquele que nos livra das nossas aflições. Meu Pai, vem abençoar os meus irmãos neste dia. Vem abençoar através dessa palavra. Que essa palavra os faça crescer. Que essa palavra faça com que eles se auto-enxerguem de forma diferente. Que eles se vejam como verdadeiros vencedores para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Vou ler de novo. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que o nosso Deus tem poder para realizar qualquer sonho, isso todos nós já sabemos. Então, por que Ele não realiza os sonhos de todas as pessoas? Que Deus tem poder para realizar qualquer sonho, nós sabemos disso, nós cremos nisso. Mas por que Deus não realiza o sonho de todas as pessoas? Por que será que Ele não realiza? Primeiro, porque nem todas as pessoas acreditam que seus sonhos podem ser realizados. Tem pessoas que elas até já receberam sonhos de Deus, elas até já sonharam na vida, mas elas mesmas falam assim: é tão difícil, né? Não, eu até sonhei um dia, sabe, me tornar uma médica, uma dentista, até sonhei com uma casa assim, 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 até sonhei, sabe, com algo, me formando numa faculdade. Mas isso não é para mim, isso é tão difícil. O problema não está em Deus, o problema está na pessoa. Como é que você se enxerga? Eu vou já te mostrar no decorrer da mensagem
aqueles 10 espias que Moisés enviou para espiar a terra de Canaã. A Bíblia diz que eles se auto-enxergavam como gafanhotos. Nós éramos como gafanhotos aos olhos dos gigantes. Eles não se viam nem como homens, eles se viam como insetos, como gafanhotos. E eu coloquei aqui um gatinho que se enxerga como um leão. Como é que você se enxerga na vida? Como é que você se vê? Então, que Deus realiza qualquer sonho, isso nós não temos dúvida. Eu sei que você não tem dúvida. Mas então, por que Deus não realiza o sonho de todas as pessoas? Porque nem todas as pessoas acreditam que seus sonhos podem ser realizados. Está cheio de gente que não acredita. Em segundo lugar, porque a maioria das pessoas ainda não decidiram quais sonhos querem sonhar. A indecisão mata a fé dos crentes. O que tem de crentes indecisos, filhos de Deus indecisos, não sabe o que quer da vida. Uma hora quer casar, outra hora quer morrer solteira. Não, porque solteira ninguém manda em mim. Solteiro ninguém pega no meu pé. Aí outra hora está solitário. Ah, mas eu queria tanto ter uma costelinha. Queria ter tanto alguém para fazer massagem em mim, né? Hoje à noite eu pedi minha esposa para fazer uma massagem em mim, porque está doendo aqui as costas. A pessoa não sabe o que quer. Eu já vi pessoas que já tentaram 3 faculdades diferentes e não terminaram nenhuma. Começa a fazer uma faculdade de jornalismo. Ah, não é bem isso que eu quero, não. Não, eu vou tentar veterinária. Não é bem isso que eu quero, não. Não, eu vou tentar. A pessoa não sabe o que quer. Em segundo lugar, por que Deus não realiza o sonho de todas as pessoas? Porque a maioria das pessoas ainda nem decidiram quais sonhos querem sonhar. A pessoa não sabe o que quer. Uma hora quer ter um carro, outra hora diz, não, mas carro dá muito gasto, eu prefiro andar de ônibus mesmo. Eu fiz a conta aqui, ônibus, a passagem, vamos dizer, R$5, R$10 por dia, né? Se eu gasto 10 por dia, vamos pegar ali 25 dias, dá 250. Se for um carro, misericórdia. Quem fica olhando para as circunstâncias, para os obstáculos, para as dificuldades, não vai chegar a lugar nenhum. Nunca vai chegar a lugar algum. Você já decidiu o que você quer da vida? Você já decidiu? Imagine um filho que pede uma bicicleta para o pai. E o pai lhe pergunta, filho, qual o modelo da bicicleta? E a cor? Você quer com marchas ou sem? Etc. Eu sou pai, quem aqui é pai? O filho fala, pai, eu quero uma bicicleta, mas ele não diz que bicicleta que ele quer. Aí você vai lá, compra a bicicleta, pensando que vai agradar, aí chega lá, ah, pai, o senhor comprou azul, eu queria vermelha. Ah, pai, o senhor comprou sem marchas, eu queria com marcha. Ah, essa que o senhor comprou não tem amortecedor na frente, eu queria com amortecedor. Você fica chateado ou não fica? Então, para Deus não correr o risco de te dar algo, para depois você estar só reclamando do que Ele te deu, Deus fala assim, quando Ele decidir, quando ela decidir o que ela quer, então eu vou dar. Você já viu pessoas que se arrependeram do casamento? Ah, não era para eu ter casado com o Joãozinho, era para eu ter casado era com o Marquinhos. Tanto que o Marquinhos ficava no meu pé, olha lá, o Marquinhos hoje é trabalhador, o Marquinhos, olha lá, é gerente da empresa. Aí eu casei com o Joãozinho, que era todo bonitinho, mas o Joãozinho só vinha na cachaça. Me arrependi. Por quê? Porque não orou. Porque não apresentou a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Quando você for construir uma torre, se assenta primeiro, foi Jesus que falou isso, se assenta primeiro, faça os cálculos para ver se você tem condição de terminar, para ver se você vai chegar até o fim, para que não aconteça que chegando na metade, você desista, aconteça algum imprevisto, né? E não podendo terminar, as pessoas vão ficar a indagar, mas por que não terminou? Está cheio de pessoas aí, que de tanta indecisão, não saem do lugar. Não chegam a lugar algum. Quem está entendendo até aqui, diga amém. A primeira coisa que devemos fazer, se quisermos ver os nossos sonhos realizados por Deus, é especificá-los, tornando-os claros diante dele. É uma das coisas que eu aprendi que assim tem norteado a minha vida.
Não comece a orar enquanto você não souber o que quer. É claro, ore para Deus te mostrar, para Deus te dar uma direção, para Deus te ajudar. Por exemplo, eu estava querendo comprar um teclado para mim e eu comecei a pesquisar uns teclados. Não, esse aqui não quero, esse aqui não tem as funções que eu gosto, esse aqui não faz isso. E aí fui olhando, esse é muito caro, esse está muito, por enquanto ainda não dá. Aí achei esse daqui. Gostei, só que o preço estava um pouco alto, mas era ele que eu queria. E aí eu comecei a orar, Senhor, esse é o teclado que eu quero. Senhor, eu quero comprar um teclado assim, mas eu não tenho condições no momento. Senhor, me dá uma direção, me guia, como é que eu vou fazer para eu conseguir esse teclado? Entenda, tem pessoas que eles por não ter sabedoria, fé para orar pelo que querem, eles aceitam qualquer coisa que aparece, não sei se está dando para entender. Aí depois reclamam do que apareceu. Não, esse é o que eu queria. Inclusive, quando eu for trocado um dia, ele vai comigo, amém? O de baixo é da igreja, o de cima é meu, tá? E aí eu comecei a orar, Senhor, esse é o teclado que eu quero. Esse é o teclado que eu quero. E o diabo ficava, mas você não tem condições, você não tem dinheiro para comprar esse teclado, como é que você vai comprar? E ali eu, na oração. Aí Deus me lembrou, olha como é que Deus vai te mostrando. Deus, quando você decide o alvo, quando você decide o que você quer, Deus vai começar a te mostrar a forma de você conseguir, de uma forma santa. E aí eu orando, Deus me fez lembrar que na última igreja que nós estávamos, não tinha essas colunas chatas aqui no meio, né? Ou colunas do meu nojo, essas colunas aqui no meio da igreja. A gente tem que ficar olhando assim para os irmãos, assim, ó, coisa chata, é ou não é? E lá, nós gravávamos os cultos e tínhamos 3 câmeras. O David ficava com uma lá atrás, tinha uma na lateral e outra mais assim na lateral. E câmera é que nem celular. Se passar muito tempo, vai ficando antiga, vai perdendo muito valor. E as câmeras estavam paradas, e às vezes elas criam fungo na lente, uma coisa e outra. O Espírito Santo falou ao meu coração, por que você não pega aquelas 2 câmeras que estão só paradas, que você não está usando, e vende? Vende, investe o dinheiro no teclado, pega aquele pouquinho que você tem, investe, futuramente, se você for para outra igreja, quem sabe você compra outras. Tira e queda. Então agora eu já tinha anunciei as câmeras lá para vender, Deus me ajudou, e agora fui em busca do teclado. Apareceu um teclado, achei usado no OLX, comecei a negociar com o cara, enquanto negocio, estou orando, tudo tem que ser na base da oração. E aí Deus, fui lá, comprei, estou feliz da vida. Por quê? Porque eu não tive dúvidas, eu tinha certeza do que eu queria. Tem pessoas que estão trabalhando numa empresa e falam assim, não era tudo que eu pensava, né? Acho que eu vou pedir conta, eu lutei tanto para vir para essa empresa, mas não é bem o que eu queria. Por quê? Porque não ora. Tudo tem que ser com oração, você tem que ter certeza do que você quer. Você tem que saber especificar o que você quer para Deus. Então, quando você faz algo tudo certinho, né, diante de Deus, tendo a certeza do que você quer, é batata, você alcança facinho. Amém, pessoal? Tem pessoas que querem casar, mas tem que dizer para Deus. Deus pergunta, mas como é o homem que você quer? Você quer alto, baixo, magro, fortinho, pode ter umas carninhas, tem que ser sequinho? Como é que você quer? Você quer loiro? Você quer clarinho? Você quer negão? Né? Porque tem umas mulheres que gostam de negão, é ou não é? Tem que falar para Deus. Vai que Deus traz, aí depois que casa, não era bem esse, né? Pensando bem, o fulano não era o que eu imaginei. Quem lembra de Rebeca e Isaac? O Isaac ali foi tanta oração no negócio que os dois se amaram, os dois se amavam de paixão. Eles brincavam, por quê? Porque tinha a direção de Deus no negócio. Olha o que diz Abacuque 2:2, eu até preguei isso na sexta-feira. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, o sonho, o projeto, o desejo. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Então Deus deu uma visão para o profeta Abacuque, uma palavra. O Abacuque, pega aquela visão que veio ao seu coração, aquele projeto, aquele sonho, aquele desejo, escreve ele num lugar onde ele não saia da tua vista, para que você possa gravar na tua alma e orar em cima disso. Tem pessoas que elas até vem ao coração delas o projeto, o sonho, mas elas esquecem, elas deixam para lá. Então Deus está falando, escreve a visão, pega ela e faz dela algo assim,
que fique bem vivo na sua mente. Amém, pessoal? A maioria das pessoas são muito confusas quando o assunto se refere aos seus planos futuros. Quando fala de futuro, e o amanhã? Não sei, né? Canta a música lá do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa música aí não é de Deus, irmão. A vida não tem que me levar, eu projeto a minha vida. Dizer, deixa a vida me levar, é dizer assim, o que quer acontecer, está acontecido. Se der certo, amém. Se não der, não. Eu vou projetar a minha vida. Eu vou sonhar. Quem está entendendo? Então, a maioria das pessoas são muito confusas quando o assunto se refere aos seus planos futuros. Elas não percebem que o passado não pode mais ser modificado e que o futuro está todo à sua disposição, esperando para ser escrito. Por que algumas pessoas não conseguem projetar o futuro, não conseguem olhar para frente, não conseguem sonhar com um futuro de vitórias? Porque estão presos ao seu passado. Não entendi, pastor. Tem pessoas que a vida deles é dizer, eu tinha um emprego, eu ganhava 10 salários, quando meu marido era vivo. Aí começa a dizer, eu tinha dente para comer carne. Aí começa a se maldizer da vida. Sabia que tem isso? Isso começa com uma angústia, daqui a pouco se transforma em depressão. O que é depressão? Vai lá pegar no dicionário. Excesso de preocupação com o passado. Uma pessoa depressiva, ela só olha para trás. Está cheio de gente que estão presos lá em 1979. Nunca esqueceram essa data. O que você tem que fazer? Como fez o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve um passado que não foi muito legal. Ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu caí, eu tropecei, eu errei, eu quebrei a cara. Vamos levantar, vamos sacudir a poeira e vamos tentar de novo. Pastor, uma vez eu montei um comércio, pastor, e o meu comércio faliu. Eu até queria montar de novo, mas eu tenho medo de falir de novo. Você vai montar no mesmo lugar? Não, é em outro lugar. Então tenta, pode ser que dê certo. Talvez lá você não tinha o conhecimento que você tem hoje, a experiência, a sabedoria. Pastor, eu casei uma vez e não deu certo. Eu tinha vontade de casar de novo, mas e se eu casar de novo e não der certo? Você vai casar com a mesma pessoa? Não, é com outra. Então dá certo aí. É só orar. Quem está entendendo? Eu estava lendo algo e o camarada ensinava o seguinte: os grandes homens e mulheres desse mundo que você encontrar, grandes empreendedores, empresários, a maioria deles já faliu 4, 5, 6 vezes. Sabe qual é a diferença dos grandes para os pequenos? É que os grandes, eles não desistem. Eles não entregam os pontos. Eles não tiram a mão do arado. Eles estão sempre tentando até dar certo. Tem pessoa que, mas eu já tentei 3 vezes não deu certo, eu vou parar. Dá uma olhada para cima, está vendo essas lâmpadas aqui? Isso aqui é graças a um camarada chamado Thomas Edison. Ele tentou construir a lâmpada, sabe quantas vezes ele errou? Quantas tentativas ele fez, tentou e não deu certo? 100, amém? Foi 100? Nada, foi 1000. 1000 tentativas que não deram certo. Depois de 1000 ele conseguiu. Já pensou se você entregar 1000 currículos, será que você não vai achar um emprego? Será que se você oferecer o seu produto para 1000 pessoas, será que nenhuma vai comprar? Esse é o problema, nós desistimos fácil demais. Mas é porque lá no passado eu tentei e eu não consegui. E eu acho que eu vou tentar e não vai dar certo. Esquece isso, irmão. Diga, maior é o que está comigo. Diga, se Deus é por mim, quem será contra mim? Vai dar certo. Diga, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem entendeu até aqui? Vou prosseguir. Pessoas saudáveis, eu poderia ter colocado aqui emocionalmente,
Pessoas saudáveis emocionalmente são aquelas que olham sempre para diante de si, que estão sempre sonhando com um futuro de vitórias, sempre fazendo planos e traçando metas para o seu futuro. Todo vencedor, ele olha para frente. Sabe o que ele faz? Quando ele olha para trás, é para pegar a experiência. Quem está entendendo? Quando ele olha para trás, é para aprender com os erros. Mas em seguida ele olha para frente e começa a planejar tudo de novo. Começa a sonhar tudo de novo. É isso que Deus quer que você faça. Ah, pastor, mas é porque eu não tenho sorte na vida, eu nasci para sonhar. Para disso. Olha para o gatinho aqui, olha para o gatinho. Cadê o gatinho? Como é que ele se vê? Como um leão. Você tem que ser como esse gato aí, se enxergar como um vencedor. Diga, com Cristo, eu sou mais que vencedor. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o que é nascido de Cristo vence o mundo. Se você nasceu de Cristo, você vai vencer. Olha o que diz Jó, capítulo 22, versículo 28. Vamos ler? Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Naquela época, Jó não tinha o nome de Jesus, então vamos pôr o nome de Jesus aí agora, ó. Determinando tu algum negócio em o nome de Jesus, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Talvez quando você tentou e não deu certo, você não tinha Jesus, você não conhecia Deus, você não era uma pessoa de oração, você não tinha essa fé que você tem. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Lança o medo fora, tenta, vai dar certo, diga glória a Deus. Esse mesmo versículo na Nova Almeida Atualizada, que é a tradução mais recente, diz assim, o mesmo versículo: se você projetar alguma coisa, ela lhe sairá bem, e a luz brilhará em seus caminhos. Projete. Primeiro sonhe, primeiro projete. Primeiro coloque no lápis, no papel, vê se é isso mesmo que você quer. Analisa. Vai exaurindo as alternativas, né? Até você chegar e dizer assim, é aqui. É com essa pessoa que eu vou casar, é nesse bairro que eu vou comprar o lote, é essa casa que eu vou comprar, não, é esse carro, é essa cor, é essa marca. Até você chegar, quem está entendendo? Até você chegar onde você diz, é isso aqui que eu quero. Agora, Deus, é isso aqui. Agora é com o Senhor, me ajuda. Ó, se você projetar alguma coisa, ela lhe sairá bem sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. A sua capacidade e preparação para adentrar no plano de Deus conta? Claro que sim. Mas o mais importante nessa empreitada não é a sua capacidade humana, e sim a sua fé e confiança. Conta a minha inteligência? Conta o meu esforço? Conta a minha garra, a minha perseverança? Claro que sim. Mas mais do que isso, conta a minha fé e a minha confiança em Deus. Por que o Senhor está falando isso? O povo de Israel, que havia saído do Egito, resgatados pela mão poderosa de Deus, não perderam a promessa por ter lhes faltado força humana, mas sim por ter deixado um relato cheio de incredulidade, lhes roubar a fé. Aquele povo não perdeu a terra prometida porque eles não tinham capacidade. Não, foi porque eles não tinham fé, porque eles eram incrédulos, medrosos. O problema está aqui, irmãos, ó. Aqui, ó. A diferença do vencedor para o não vencedor está aqui, ó. Às vezes tem pessoas que são, humanamente falando, menos capacitadas que você, mas estão vencendo na sua frente. Sabe por quê? Porque eles são destemidos. Eles são cheios de fé. Eles são, ó, esforçados. Está aqui, ó. O segredo está aqui, ó. Mente, coração, desejo e inteligência. É aqui que está o segredo. Abre comigo a sua Bíblia. Agora eu quero que você abra, porque eu quero que você leia. Se você tiver uma caneta, até marca aí na sua Bíblia. Números capítulo 13, versículo 27. Números capítulo 13, versículo de número 27. Procura aí que eu te espero. Em nome do Senhor Jesus. Onde fica Números? Se você abrir o primeiro livro, que é Gênesis, depois tem Êxodo, Levítico e Números. É o quarto livro da Bíblia. Procura aí.
Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Procura aí. Se você tiver uma canetinha para você marcar, a melhor coisa é um daqueles textos que você tem que gravar no seu coração. Procura aí, em nome de Jesus. Capítulo 13, versículo de número 27. Todos acharam, amém? Podemos ler? E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Dá uma paradinha aí. Moisés enviou 10 homens, 10 espias à terra de Canaã que Deus havia prometido. Foi Deus quem instruiu Moisés a enviá-los para espiar a terra. Eles foram, espiaram a terra, voltaram e disseram: olha, Deus não mentiu não, a terra é boa, a terra verdadeiramente mana leite e mel. Em outras palavras, Deus não mentiu. Amados, Deus não mente, Deus não engana ninguém, Deus não desampara. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Deus não mente. Se você pegar uma promessa de Deus na Bíblia, você pode confiar nela. Se Deus disser pode andar sobre as águas, então ande que vai dar certo, porque o nosso Deus não falha, não falha. Você nunca vai encontrar na Bíblia uma situação onde Deus falhou, onde Deus desamparou alguém, virou as costas, a não ser para Jesus na cruz, quando Ele recebeu os nossos pecados, mas nós sabemos o porquê. Então eles contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Então presta atenção mais um pouquinho, ó. Os espias disseram assim: olha, nós fomos lá ver a terra é boa, verdadeiramente mana leite e mel, porém, lá tem gigante, e a terra é poderosa, as cidades grandes, não sei se a gente vai vencer não. Tem pessoas que se esquecem muito fácil das obras que Deus fez por eles. Irmãos, Deus havia acabado de derrotar o Egito. O Egito era a nação mais poderosa daquela época, e Deus colocou o Egito no chão, de joelhos, diante de Israel. Se Deus deu vitória para eles no Egito, será que Deus não daria vitória para eles em Canaã também? Eu uso isso aqui muito na minha vida como pastor. Se Deus me deu vitória lá no Ceará, me deu vitória em Frutal, na Cristiano Machado, em Ubá, Contagem, Poço, por que Deus não vai me dar vitória também aqui em Neves? Ou o Deus de lá é diferente? Não, pastor, sabe o que é? É porque quando eu morava lá em São Paulo, quando eu morava no Paraná, quando eu morava nos Estados Unidos, lá era bom. Tudo bem, aqui pode ser um pouco mais difícil, mas se Deus te ajudou lá, Deus vai te ajudar aqui também. O problema é a nossa fé. Eles podiam ter dito: calma aí, Deus abriu o mar para nós, Deus fez água sair da rocha, Deus fez pão descer do céu, Deus vai dar vitória para nós também contra esse povo de Canaã. Mas não. Tem pessoas que se esquecem muito fácil das obras que um dia Deus fez na vida deles. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Quem eram os filhos de Anak? Os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente, a palavra certamente vem de certeza. Certeza é a fé. A fé é a certeza das coisas que esperamos, porque certamente prevaleceremos contra ela. Veja o que acontece, olha a diferença de quem é incrédulo, de quem não confia em Deus, de quem não tem fé, para uma pessoa que tem fé. Quem é incrédulo, quem não tem fé, só olha para as circunstâncias. O lugar aqui é difícil, né? Rapaz, olha, vai ser difícil aqui, hein? Essa cidade aqui, esse bairro,
esse ponto aqui, essa localização não é fácil. Esse setor que me deram, que me colocaram, não é fácil. Quem não tem fé, jamais olha para Deus. Quem não tem fé, só olha para as circunstâncias. Agora olha a diferença de Caleb, Caleb está olhando para Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz: subamos animado, pessoal, animados, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos. Por que ele está dizendo que certamente eles vão prevalecer? Porque ele está confiando em Deus, ele não está confiando na força dele. É como se ele dissesse: se Deus é por nós, quem será contra nós, rapaz? Você não viu Deus abrir o mar? Você não viu Deus mandando as pragas no Egito? Vamos lá, gente, Deus é conosco. Irmão, a pior coisa é uma pessoa incrédula. Versículo 31, lê comigo aí. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos ir contra aquele povo. Lê comigo aí. Porque é mais forte do que nós. Não, presta atenção. Tem uma vaga de emprego ali naquela empresa, é uma boa empresa, mas o povo lá é mais capacitado do que eu. Todo mundo lá tem o primário, tem segundo grau, tem faculdade, e eu não sei ler, não é para mim não. Eu contei um caso aqui há uns dias atrás, de uma irmãzinha na primeira igreja que eu pastoreei, lá no Picuí, em Caucaia, que é uma cidade metropolitana de Fortaleza. A irmãzinha chegou, ela falou assim: pastor, me ajuda em oração, eu estou procurando emprego e eu fiquei sabendo que tem uma vaga lá na Caixa Econômica para zeladora, só que diz que tem que ter pelo menos o primário, e eu não sei ler nem escrever, mas olha a palavra da mulher, eu não esqueço, mas Deus é poderoso para me dar aquela vaga. Ela colocou a fé dela em quem? Em Deus. Ela disse: eu não sei ler nem escrever, disse que tem que ter o primário, mas Deus é poderoso para me dar. Eu falei: vamos orar, minha irmã, Deus vai honrar a senhora. Para quem que Deus deu a vaga? Para quem que Deus deu a vaga? Para ela. O Deus que realiza sonhos. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Pastor, apareceu uma casa ali, estão vendendo a casa, é a casa dos meus sonhos. Pastor, é do jeitinho que eu quero, 3 quartos, 2 banheiros, garagem para 2 carros, tem até um quintalzinho para eu plantar abóbora. Pastor, é a casa dos meus sonhos, mas eu não tenho condições. Eu não tenho condições de comprar. Mas seu Deus tem, Ele é o dono do ouro e da prata. Você não pode, mas o seu Deus pode. É essa casa que você quer. E o valor está razoável? Tá. Então vai dobrar o joelho. Chega nele assim: papai, meu Deus, meu Senhor, o Senhor sabe que eu sou fiel ao Senhor. No meu pouco eu sou fiel. Eu vou sempre na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro. Agora chegou a vez. A tua palavra diz que se eu me agradar do Senhor, o Senhor vai realizar o desejo do meu coração. Pai querido, tem uma casa ali, Senhor. É a casa dos meus sonhos. Senhor, eu não tenho condições de comprar ela, mas o Senhor é poderoso para me dar. Duvide se Deus não te der. Deus cria situação, Deus move céus e terra para honrar quem honra Ele. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós não olhamos para Deus, nós olhamos só para a circunstância. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos. Ele já disse de cara: não podemos. Você disse que não ia dar, não deu. Você disse que não podia, não pôde. Não podemos subir contra aquele povo. Por quê? Porque é mais forte do que nós. É mais forte do que nós, mas não é mais forte do que o nosso Deus. É mais forte que você, mas não é mais forte do que o seu Deus. O seu problema é que você não está trazendo Deus para a guerra. Você tem que trazer Deus para o negócio. Você tem que chamar Deus para essa briga aí. Versículo 32. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Lê comigo aí, que eu não acredito que esses derrotados falaram isso não. Lê aí. E éramos aos nossos olhos, um gafanhoto vence um homem? Um gafanhoto vence um homem? Não, quanto mais um gigante. Se ele se enxerga como gafanhoto, ele vai vencer gigante?
Davi se enxergava como um gafanhoto? Davi olhou para o gigante e falou assim: hoje mesmo o Senhor vai entregar a tua cabeça na minha mão. Davi disse: o Senhor vai me dar, eu não tenho capacidade não, mas o meu Deus tem. Ele disse: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Colocaram até palavras na boca dos gigantes. O gigante estava vendo nós como gafanhoto. Como é que você se enxerga? Você se enxerga como gerente da empresa ou só como zelador? Não tenho nada contra zelador, mas não é o sonho de ninguém. Nenhum pai, nenhuma mãe tem um sonho de formar o seu filho numa zeladora ou num zelador. Ninguém tem esse sonho. E que dói as costas, dói. Dói ou não dói? Quando eu ajudo minha esposa a limpar a casa, minhas costas ficam doendo. Mas, não, pastor, mas é porque eu não tenho capacidade. Começa a sonhar, rapaz. Começa a sonhar. Não se enxergue só como um empregado a vida inteira. Se enxergue como dono da empresa. Ah, pastor, mas quem sou eu, pastor? É muita areia para o meu caminhão. Você entende que está aqui o negócio? Um crê que pode, o outro crê que não. Um crê que vai conseguir, o outro crê que não. Um crê que tudo é possível, o outro crê que tudo é impossível. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Era assim que nós nos enxergávamos. Pastor, eu só me enxergo pedindo dinheiro emprestado. Eu me enxergo ganhando a cesta básica, morando de favor. Tem gente que é assim. Tem gente que só se enxerga na pior. Só se enxerga sendo o último da fila. A única maneira de nós recebermos algo da parte de Deus é por meio da fé. Olha o que diz Hebreus 11:6, ó. Ora, sem fé, fé é confiança, é crer que Deus vai fazer. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Lê o capítulo 14 comigo agora, o versículo 1, acho que é o próximo aí, dá uma olhadinha. Capítulo 14, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? O que eles eram lá no Egito? Escravos. Sabe o que eu acho interessante? 10 homens, 10 pessoas incrédulas, conseguiram contaminar mais de 2 milhões de pessoas. Acho que Belo Horizonte deve ter mais de 2 milhões, quase 3 milhões aí, não sei. Mas você imagina, 10 homens incrédulos contaminando quase que uma cidade de Belo Horizonte. E sabe o que o povo está querendo? Está querendo voltar a ser escravo. Está querendo voltar àquela vida antiga. Porque eles não têm fé. Cuidado com as pessoas que você dá ouvido, as pessoas que estão te contaminando, só te passando visão negativa, só te passando conversa negativa. Esse povo vai morrer no deserto, sabe por quê? Não é porque eles não têm capacidade, é porque eles não têm fé. Muitas pessoas vão morrer e não vão ter o privilégio de ter uma casa própria. Vão morrer e nunca vão receber a sua cura. Não é porque Deus não quer abençoar, não. É porque elas não têm fé em Deus. É só isso. Olha o versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, ficaram indignados, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Lê comigo agora o versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Você consegue perceber a diferença de quem tem fé? Josué e Calebe, eles falam assim, em nenhum momento eles falam nos gigantes.
Você não vai ver Moisés, Arão, Josué e Caleb falando sobre gigantes. Eles estão falando sobre a terra. Ei, pessoal, o emprego é bom, o comércio é bom, essa vaga de emprego é boa, a terra é boa. Se Deus se agradar de nós, Deus vai dar para nós. Eu sei que nós não temos capacidade humana para conquistar, mas se Deus se agradar de nós, Ele vai dar para nós. O que foi o versículo que nós lemos lá, o 37, versículo 4? Agrada-te do Senhor, e Ele vai realizar o desejo do teu coração. Ele vai te dar aquela casa, Ele vai abrir aquela porta para você. Olha que esse é um dos versículos que eu carrego na minha vida, que eu carrego dentro do meu coração, é um daqueles que norteiam a minha vida. Eu sempre digo, se Deus se agradar de mim, onde eu pisar a planta do meu pé, Ele vai me abençoar. O Deus que me abençoou em outras cidades é o Deus que vai me abençoar em Neves. O Deus que me deu vitória lá é o Deus que vai dar vitória aqui. Então, Ele falou, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Se Deus se agradar de você, Ele vai te curar. Se Deus se agradar de você, Ele vai abrir as janelas do céu. Você vai vencer, você vai conquistar os seus alvos. Mas aí nasce a pergunta, Deus está feliz com você? Quando você abre a boca, Deus tem ouvido o que sair da tua boca? Palavras de fé ou palavras de incredulidade? Você abre a boca para dizer que vai conseguir ou só abre para dizer que é difícil? Versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Capítulo 14, versículo 21, vamos ler? Porém, agora é Deus falando, hein? Tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória, e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, olha aí a paciência de Deus, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu, Deus, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Qual é a diferença de Josué, de Caleb, para aqueles outros espias? É a força? É a capacidade? A fé, confiança em Deus. Deus falou, todos que duvidaram de mim, todos que duvidaram da minha palavra e da minha promessa, nenhum vai entrar na terra, nenhum vai receber a cura, nenhum vai prosperar, nenhum vai vencer. Todos os que duvidaram vão ficar prostrados. Agora, meu servo Caleb, é uma das frases que eu acho bonita na Bíblia, quando Deus fala, meu servo Moisés, meu servo Caleb, meu servo Davi, que Deus possa abrir a boca assim e dizer, meu servo, amém? Meu servo Caleb, porquanto nele houve o quê? Outro espírito. Qual era o espírito que estava nele? O espírito da fé, um espírito que o levava a confiar em Deus. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra, eu vou dar aquele cargo para ele, eu vou promover ele, eu vou ajudar ele a comprar aquele carro, eu vou ajudar ele a montar o comércio dos seus sonhos, porque ele confiou em mim, ele creu em mim. Está dando para entender? A diferença está aí, meus irmãos. Eu não tenho outro segredo para ensinar para vocês. Porquanto houve nele outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. O que fez distinção entre Josué, Caleb e os demais espias não foi a força do braço, mas sim a fé e a confiança em Deus que havia em seus corações. E acabou. Acabou, estava ficando bom agora, eu pensei que a gente ia até meia-noite. Como você se vê? Como um gafanhoto? Como o último da fila? Como um fracassado? Um doente? Esse gatinho se vê como um leão. Você tem que se ver grande. Diga, com meu Deus, eu salto muralhas, eu venço exércitos,
Sem Deus não, mas com Deus você consegue. Se põe de pé, vamos fazer a nossa oração. Se coloca de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e fecha os seus olhos. Ore em cima do que você ouviu nesta noite. Querido Pai, eu quero te louvar por esta palavra. Que esta palavra venha encher o coração dos meus irmãos de fé, de ânimo, de força. A diferença de Josué, Calebe, para os demais espias, não era a força, a capacidade humana, mas era a sua fé, a sua confiança em Deus. Meu irmão, minha irmã, se você confiar em Deus, você vai ver o que Ele vai fazer por você. Se você aprender a entregar os teus caminhos ao Senhor, parar de olhar para as dificuldades, parar de olhar para as circunstâncias, parar de falar negativamente, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai realizar o teu sonho. O Salmo 37, o versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Oh meu Deus, olha para o coração do meu irmão agora, olha para o coração da minha irmã, Senhor, olha para os desejos que estão no seu coração agora. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, oh Pai, concede, meu Deus, abençoa o desejo deles, abençoa o sonho deles. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos a bênção do Senhor. Eu digo, abram-se as portas, abram-se as janelas dos céus, venha sobre a vida deste povo, bênçãos sem medidas, bênçãos de vitórias. Meu Deus, dá para nós, para cada um de nós aqui nessa noite, a mesma ousadia, a mesma intrepidez que havia no coração de Josué, que havia no coração de Calebe. Meu Deus, o Senhor falou: porquanto houve no coração dele um outro espírito, eu o levarei àquela terra. Se houver em você um espírito de fé, um espírito de confiança em Deus, Deus vai te levar ao lugar da bênção, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta, Deus vai quebrar os ferrolhos, os grilhões, Deus vai tirar os invejosos do seu caminho, Deus vai desfazer toda amarração, Deus vai te dar a vitória. Creia, diga: eu vou vencer, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Oh meu irmão, a palavra do Senhor diz que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você não é um Zé Ninguém, você não é um zero à esquerda, você é um vencedor, você é um filho de Deus, você é alguém que Deus chamou para vencer, você é alguém que Deus criou para ser um vencedor. Então creia nisso, creia nesta palavra. Levante as suas mãos para os céus, diga: meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor nunca desistiu de mim, até aqui o Senhor tem me ajudado. Pai, eu coloco a minha vida, os meus caminhos em tuas mãos, vem me guiar, Senhor, para a glória do teu nome. Diga graças a Deus.